Êxodo 12, versículo 31 e 32 diz assim: Então naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Beleza? Isso aqui, essa passagem já é bastante conhecida, ela é o final das pragas do Egito. A última praga. Quantas pragas ocorreram no Egito, irmãos? 10. Qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. Nesse caso aqui, tinha morrido o filho de Faraó também. Então, dessa maneira, ele liberta o povo, ele permite que o povo saia do Egito. Vamos lá, primeira passagem aqui. Ainda o Faraó pede até para que abençoem ele. Amém? Vamos lá agora para Êxodo 13, 17. Uma página aí para frente. Vai deixando aberto que a gente vai seguindo. Quando o Faraó deixou o povo ir, 13, 17. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Versículo 21 agora. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite. Durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. O que a gente está vendo aqui? Primeiro, o povo saindo do Egito, e quando o povo sai do Egito, primeiro aquele povo já viu diversas maravilhas que possivelmente ninguém tenha visto. Deus fazendo tantos milagres, fazendo tantas obras ali no Egito, que são as 10 pragas, e aquele povo sai do Egito. Quando o povo está saindo do Egito, Deus ainda permite uma provisão para eles. Qual que é? Eu vou estar com vocês. Como? Pela nuvem e pela coluna de fogo. Então, até aqui, esse é o panorama. Vamos seguir. Êxodo 14, 10 e 14. Vamos lá, do 10 ao 14. Êxodo 14, do 10 ao 14. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Êxodo 14, 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que porventura não havia sepulcros no Egito, para que você nos tirasse de lá, para que morrêssemos aqui no deserto? O que você fez conosco, tirando a gente do Egito, não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Glória a Deus. Versículo 31 agora, 14 e 31. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor, em Moisés e seu servo. Vamos lá. O que aconteceu então até então? Vamos recapitular isso para a gente chegar onde a gente quer. Vamos lá. Primeira coisa. Deus manda as pragas no Egito, o coração do faraó endurece, amolece, o povo sai do Egito. Quando o povo está saindo do Egito, Deus fala para eles: estou com vocês. E como? Guiando vocês, pela nuvem e pela coluna de fogo. Amém? Quando eles já têm essa garantia de Deus, eis que surge Faraó, sua tropa, vindo atrás deles. Qual é a primeira reação do povo quando vê isso acontecer? Vira para Moisés agora e fala: Moisés, não tinham sepulcros suficientes lá no Egito?
Você trouxe a gente para morrer aqui? Nesse lugar? Isso é o que acontece com o ser humano, e é aí que a gente vai ver em diversas partes. Nós nos esquecemos dos pequenos milagres que Deus já fez por nós, que podem ser grandes, mas mesmo os do pequeno. Sabe como que a gente é, ser humano? É assim, Deus te promete uma coisa. Quando Deus te promete, quando você ouve a promessa, aí você fica naquela coisa, agitado, glória a Deus e tal, aí você dá o primeiro passo. Aí você para ali. Aí você tem que dar o segundo passo. Aí o segundo passo, como que é? Ele é na mesma velocidade do primeiro? Não. Primeiro passo, você... Opa! Segundo passo. Terceiro. Sabe por quê? Porque a gente tem mais dúvidas do que fé muitas vezes. Deus disse para você, vai dar certo. Deus prometeu. Só que o que acontece? A gente só se apega naquilo naquele momento. A gente esquece das pequenas coisas que Deus já fez. Olha esse povo aqui. Eles esqueceram todos os milagres que Deus fez lá no Egito, as 10 pragas que ele mandou lá para tirar o povo de lá, no simples momento que eles veem Faraó chegando de novo. Deus fez 10 maravilhas absurdas para aquele lugar, e só de avistar o Faraó e o exército chegando, o povo já, vamos morrer aqui. Esqueceram dos pequenos milagres que Deus já havia feito, que não eram pequenos naquele caso. Depois aqui, vamos seguir agora. Deus fala para eles ainda, olha, para piorar a situação deles, eu estou com vocês aí nesse caminho, eu estou guiando vocês. Ou seja, vem comigo, estou de olho em vocês, estou cuidando de vocês. E o povo do mesmo jeito. Moisés, e o sepulcro? Você preparou o sepulcro aqui para a gente? Você quer que a gente morra aqui? Era melhor a gente ter continuado servido aos egípcios. Vamos seguir. Versículo 31. Deus faz o que quando o Faraó chega? Todo mundo sabe, né? Abre o mar, o povo passa, fecha o mar em cima do Faraó, enfim, em cima do exército do Faraó. E Deus dá mais um grande livramento, faz mais um grande milagre, né? Olha lá o versículo 14 e 31, Êxodo 14, 31. Depois disso, né? E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. O povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aí depois disso, que ele passou lá, aí vem Moisés, faz um cântico de louvor a Deus. Miriam também canta a Deus agradecendo. Olha o livramento e tal. Olha o que acontece logo depois disso. Êxodo 15, no versículo 22, agora. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vós, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Moisés canta, Miriam canta, povo alegre. Aí não tem água. O que eles fazem? De novo, Moisés, e a água, Moisés? Não tem água. De novo, esse povo esquece o que Deus já fez por eles. Você acha que Deus que está guiando o caminho deles não ia providenciar água? Acha que não? E você acha que Deus não vai providenciar as bênçãos dele na sua vida? Acha que Deus não está cuidando de você? Lembra das pequenas coisas que Deus já fez. Sabe a nossa tendência qual é? Duvidar. A nossa tendência é, deu um passo, o próximo passo você duvida, mas será que é mesmo por aqui?
Se Deus já falou com você, segue. Siga. Êxodo 16 agora. 1 ao 4. A gente está caminhando com o povo lá, hein? Saindo lá do Egito. Vamos caminhando com eles agora. Êxodo 16, do 1 ao 4. Vamos lá, ó. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois você nos trouxe a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia da preparação, o que recolherem, no sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias, por causa do sábado, enfim. De novo, Deus fazendo várias coisas. Eles pediram água. Moisés, cadê a água? Deus manda água. Deus faz a água amarga virar água doce. Eles podem beber. Então, Deus fazendo tudo para eles. Deus cuidando deles em tudo. Vamos lá, cuidando. Pô, Moisés, cadê a comida, Moisés? E de novo, murmurando contra Moisés: era melhor a gente ter ficado no Egito, Moisés. No Egito tinha panela de carne, Moisés. Era melhor comer lá do que está aqui. Você percebe como é esse povo? Esse povo dá um passo e prefere voltar, sair, ficar na sua zona de conforto. Mas nem sempre a zona de conforto é o que Deus quer. Aquele passo ali que teria que ser dado, eles sempre duvidavam. A cada novo passo eles duvidavam. Deus faz tanta coisa por eles e Deus faz tanta coisa por nós, e às vezes a gente, em vez de ter fé, a gente tem mais dúvida do que fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá pra gente agir igual a eles. E sempre agimos igual a eles, na maioria das vezes. Aí a gente vai falar assim: não, mas nós somos seres humanos. Sim, Deus sabe que nós somos seres humanos, mas Ele fala que Ele está com a gente. Tem de bom ânimo. Esforça-te com bom ânimo. Vamos lá, Deus está com a gente. Então por que sempre no próximo passo a gente tem que duvidar? Fala para o seu irmão do lado: não se esqueça dos pequenos milagres que Deus já fez. Amém. Vamos ver um outro caso agora. Você fala assim: não, mas isso aí está acontecendo, eles duvidavam assim, porque aquele povo realmente era já um povo incrédulo e tal. Vamos ver então um caso de que não dá para falar esse cara era incrédulo. Abre a tua palavra do Senhor em Reis, 1 Reis 18. 1 Reis 18. Versículo 16. Quando você achar, você pode dar um glória a Deus aí no teu lugar. Aleluia. 1 Reis 18, 16. Amém? Diz assim: então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia, e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá que comem da mesa de Jezabel. Versículo 20.
Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Algumas versões dizem: até quando vocês ficarão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Porém o povo não lhe disse uma só palavra. Então Elias disse assim: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eis que escolham para si um dos novilhos, e cortando em pedaços o ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas também não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Amém? Aqui então, nós sabemos, conhecemos essa passagem já. Elias desafiando os profetas de Baal. Ele fala lá: vamos fazer então aqui, vamos cortar a lenha, vamos colocar o novilho aqui. E aí cada um ora para o seu Deus. O Deus que responder por fogo, mandando fogo do céu para queimar aquilo ali, é o Deus verdadeiro, né? E todo mundo sabe o que acontece depois. Os profetas de Baal ficam lá pedindo e tal, nada acontece, eles começam a se cortar e nada acontece, nada acontece. Elias até fica zombando deles, né? Cheio de ousadia, de coragem, né? Sabendo que Deus ia fazer vir fogo. Não, será que seu Deus não está dormindo? Será que Baal não está dormindo? Fala mais alto e tal. E aí Elias, quando vê que eles não conseguem vir fogo, Elias fala assim: agora é minha vez. Ele fala: joga água aí. Joga água aí. E aí ele ora e Deus manda fogo. Beleza? Todo mundo conhece essa passagem. Elias nessa passagem é esse cara ousado, intrépido. Derrotou, vamos dizer assim, 450 profetas de uma entidade, de Balins, de Baal, aqui. O mesmo Elias, tá? 1 Reis 19 agora. Uma página para frente. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada, os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Jezabel ameaçando Elias. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Versículo 9 agora. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Versículo 14. De novo, Elias: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram seus altares, mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. De novo. Olha o versículo 18 agora. Vamos do 15, para dar o contexto. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar.
Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Olha Deus aqui falando, olha só. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Olha só, vamos pegar esse contexto de novo. Elias acabou de vencer os 450 profetas, beleza? Mandou, orou, caiu fogo do céu. Aí Acabe, rei, fala para a rainha, fala para Jezabel, você viu o que Elias fez? Aí Jezabel fala assim, juro pelos meus deuses, que assim como ele matou cada um daqueles profetas, ele vai estar morto. O que Elias, que teve aquela coragem, aquela intrepidez, aquela ousadia faz, então? Vai se esconder com medo de uma mulher. Não por ser mulher, poderia ser homem, enfim. Ele vence 450, mas por causa de um ele teme. E aí ele começa lá com Deus, ai Deus, tenho sido zeloso, mas o povo tem se desviado, fiquei eu só, estou só. Olha o que Deus já havia feito. Deus mandou fogo, ele derrotou 450, olha o milagre que Deus já tinha feito. Mas por causa de uma só, Elias duvidou. Elias teve medo, ele se esqueceu do pequeno milagre, que Deus já havia feito, e vai se esconder. Aí Deus fala com ele assim, opa, peraí Elias, você não está sozinho, tem 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Deus estava cuidando, ele estava com medo, com a dúvida, à toa de novo, ele não precisava estar duvidando. O mesmo Deus que fez aquele primeiro milagre é o Deus que faria esse segundo milagre. E que no final das contas faz, né? Acabe e Jezabel depois morrem e tal. O mesmo Deus que já fez esse milagre na sua vida lá atrás, é o mesmo Deus que tem poder para fazer hoje de novo. O mesmo Deus que já te livrou lá atrás, não está com a mão encurtada, ou não está mais difícil para ele fazer esse mesmo milagre agora, ou melhor, fazer mais. O mesmo Deus que já fez tanta coisa, o mesmo Deus que te trouxe para cá, e não para cá nesta igreja em si, mas o mesmo Deus que te chamou e que você aceitou, e por isso você está aqui, é o mesmo Deus que pode todas as coisas. Olhe para trás, olhe no retrovisor e lembre-se de tudo que Ele já fez. Ele é capaz de muito mais, então no próximo passo não duvide. Tenha fé, coragem, porque o Senhor é com você. O Senhor é com você, pode glorificar a Deus mesmo, Ele é com a gente, amado. Aleluia, Deus é bom. E Ele tem tanta misericórdia de nós, amados. E Deus sabe o quanto o povo e quanto nós temos memória curta e nos esquecemos do que Ele faz. Vou dar um exemplo curtinho agora, vamos lá em Josué. O Nenê já até sabe que passagem que é, né, Nenê? Josué, vamos lá, 4, 1 ao 7, vamos lá, rapidinho. Olha o título desse trecho, Josué 4, 1. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo, escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e a depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês respondam, as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre memorial aos filhos de Israel.
caminho para a terra prometida. Eles caminhando se deparam com o Jordão. O mesmo Deus que abriu o mar é poderoso para abrir o mar de novo. E o que acontece? Quando eles estão levando a arca, eles se aproximam do mar e se abre. De novo. Mesmo Deus que já fez lá atrás, pode fazer novamente. E pode fazer muito mais. E Deus é tão detalhista e caprichoso que Ele se preocupa com que a gente lembre-se das coisas que Ele já fez. Então Ele dá uma ordem lá e Josué fala, vamos fazer assim. Vocês 12 que estão passando, um de cada tribo, cada um pega uma pedra e leva. Por quê? Quando seus filhos perguntarem, o que são essas pedras? Vocês vão fazer eles se lembrarem. Uma vez, nós seguindo a Arca da Aliança, o mar abriu. Não se esqueça do que Deus já fez. Esse memorial era para isso. Uma vez nos jovens, até a gente falou sobre isso, a gente levou pedra embora. Cada um tinha que ficar com a pedra durante uma semana. Alguns não ficaram com a pedra durante uma semana. Mas eu tenho certeza que eles não se esqueceram dessa palavra. E a pedra, lá nesse caso, serviu para isso, para que eles não se esquecessem do milagre. Então, nós também temos de carregar essas pedras. A gente não tem de se esquecer do que Deus já fez. A Bíblia ela é cheia de passagens que nos mostram isso. Porque quando você olha para trás e vê o que Deus já fez, você sabe do que Deus é capaz. E isso enche a tua fé. Isso enche a tua fé, amado. Os discípulos também se esqueceram muito rápido das coisas que Jesus disse. Jesus uma vez disse, convém que o Filho do Homem padeça, mas ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. Tá. Jesus morre e os discípulos ficam trancados uma semana lá. E Jesus, imagina eles, Jesus morreu. E aí, quando o sepulcro está vazio, Maria Madalena fala, o sepulcro estava vazio, o corpo dele não estava lá, alguém tirou de lá. Jesus já tinha falado, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí Jesus volta, eles veem Jesus, se espantam, né? Aí tem um lá que pede para tocar. Jesus já tinha dito isso, e eles se esqueceram disso. Jesus disse que vai voltar, que vai preparar morada e Ele vai voltar. Então por que a gente age como se, a gente se esquece disso e age como se Ele não fosse voltar? Jesus vai voltar, amados. E tem que ser assim, glória a Deus. Jesus vai voltar, graças a Deus que Ele vai voltar, que a gente não aguenta mais estar aqui. Ele vai voltar e levar a sua igreja. Amém? E a gente tem que estar assim. Mas como é que a gente tem que estar com Ele? Lembrando do que Ele já fez, lembrando do que Ele faz, lembrando do que Ele vai fazer, tendo fé no que Ele vai fazer, porque isso é fé, a certeza das coisas que se esperam. Amém? Por quê? Porque Ele é capaz de fazer. De todos esses exemplos, agora a gente vai ver mais um, só que dessa vez Ele faz o que é certo. É um jovenzinho ruivo. Quem é? Davi. Vamos lá? 1 Samuel 17. Amém? Glória a Deus. 17, versículo 4. 1 Samuel 17, 4. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança era de ferro.
pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês, mas se eu vencer, se eu o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Versículo 23, vamos lá. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Versículo 32 agora. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse: você não pode ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde sua mocidade. Davi respondeu: este teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Glória a Deus. Olha aqui a diferença. Davi também já teve experiências anteriores com Deus, e ele usou isso da maneira correta. Davi, na hora que viu Golias afrontando o povo, falou: quem esse cara está pensando que é para desafiar o exército do meu Deus? Esse incircunciso. E aí, o próprio rei duvida de Davi. Olha, Davi, você é jovem ainda. Golias, ele luta desde a sua idade. E aí, o que Davi se lembra do pequeno milagre que Deus já havia feito? Ele se lembra de quando ele era jovem e vinha um leão ou um urso tentar pegar uma ovelha do rebanho dele. Ele ia atrás do urso, puxava o leão pela barba, tirava a ovelha de lá, e se fosse preciso matava o leão e o urso. Ele se lembra disso e fala: se Deus já fez isso por mim, com o leão e com o urso, vai ser exatamente assim contra esse filisteu. Ele não duvidou, ele usou o pequeno milagre que já havia acontecido para falar: esse Deus que foi capaz de fazer aquilo naquela escala, é capaz de fazer em escala muito maior. O Deus que já fez um milagre desse tamanho para você, é capaz de fazer numa escala infinitamente maior. Deus que já te deu livramento de algo pequeno, de algo grande, pode fazer ainda mais. O Deus que te converteu, pode converter teus familiares. O Deus que te curou, pode curar de novo. O Deus que te salvou, vai salvar o teu próximo. Pode fazer isso. Ele é capaz. Ele tem capacidade para isso. Qual é o nosso papel? Crer. Porque capaz ele é. Só que muitas vezes não acontece, não por causa dele, por causa de nós. Temos de crer. Davi lembrou do que ele já tinha feito por ele. E você quer saber se você tem se lembrado do que Deus já fez por você ou não? Tem uma tarefa muito fácil, uma maneira muito fácil de a gente saber isso. Olhando para as nossas atitudes. Eu até anotei aqui. Um crente, um cristão que reclama, que murmura,
toda hora, esqueceu que Deus é bom. Um cristão preocupado a todo momento, esqueceu que Deus está no controle. Um cristão que não adora, esqueceu que Deus é poderoso para fazer o que Ele disse que ia fazer. Um cristão que não age segundo a palavra é porque se esqueceu da palavra. Então, se ele se esqueceu, como é que ele vai agir de acordo com ela? Deus já fez por você. Todo mundo que está aqui porque no mínimo Deus fez uma coisa: te chamou. No mínimo isso aconteceu. Você pode dizer, nunca vi um milagre. O milagre está sentado aí na cadeira. Não se esqueça daquilo que Deus já fez por você. Não esqueça. Lembre-se daquilo que Deus já fez por você. E Deus sabe muito que a gente esquece das coisas, porque a própria ceia, Ele fala, né? Fazei isso em memória de mim. Tomem a ceia para se lembrar dele. É isso que Ele fala. Ele sabe que a gente tem essa tendência em esquecer. Então, para além dele saber que a gente tem essa tendência, a gente tem que saber que é muito mais fácil a gente esquecer do que lembrar das coisas. Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, tanta coisa, tão acelerado. A gente estava até comentando, parece que os dias estão passando cada vez mais rápido. Você olha, nossa, já é final de semana, nossa, acabou o final de semana, já, nossa, é Natal. Tá assim, né? Por essa celeridade, a gente esquece das coisas. Mas não podemos esquecer. Para a gente fechar, tenho 2 versículos que eu quero deixar para vocês. João 16, 33. Isso, 16, versículo 33. Glória a Deus. Aqui na minha versão diz assim: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. O que Ele tem dito? Eu disse essas coisas para que vocês não se esqueçam. Fácil não vai ser, mas eu venci. E se Ele venceu, se nós seguimos nas pegadas dEle, nós também venceremos. Amém? No nome dEle. E esse versículo é aquele para deixar de cabeceira. Esse próximo que a gente vai ler. Que hoje em dia, a gente até falou outro dia aí, qual que é a doença do século? A gente falou na conferência. Depressão. O que é a depressão? Você achar que tudo vai dar errado. Tudo nunca vai dar certo. Ai, coitado de mim. E nada dá certo na minha vida. E tal. Vamos lá. Lamentações. Falando de depressão, vamos abrir em Lamentações. 3, 21. Lamentações de Jeremias.